Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para iniciar, na verdade, uma série de reflexões baseadas na vida de Sansão, uma das personagens mais conhecidas e populares das Sagradas Escrituras. Nós faremos uma leitura acerca desta figura importante para o povo hebreu, buscando resgatar alguns elementos que aparecem na saga, na história, na narrativa sobre esta personagem, sobre esta figura e tentar aprender com ela algumas das lições que ela, esta personagem chamada Sansão, tem a nos ensinar. Há muitos elementos, há muitos temas que aparecem, que estão relacionados à saga de Sansão, à história bíblica de Sansão e que nos dizem muitas coisas e coisas importantes. São estes temas que envolvem a figura de Sansão que nós procuraremos resgatar ao longo destes nossos encontros e buscar aplicá-los em nossa vida. Portanto, eu quero te convidar para juntos iniciarmos esta sequência de leituras e reflexões. Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu aqui neste espaço, se inscreva, não se esqueça de interagir com o nosso canal, deixando os seus comentários, as suas impressões, compartilhando conosco também algum tema que seja de seu interesse, que esteja ao nosso alcance, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da formação, do preparo acadêmico, a fim de que nós possamos abordá-lo em outras ocasiões. Portanto, não se esqueça de deixar aí o seu like, de se inscrever em nosso canal, de compartilhar este espaço com outras pessoas. Aqui nós nos propomos a falar do Evangelho, a falar do Cristo e tudo aquilo que ele, em seu Evangelho, tem a nos ensinar. Nos ajude neste propósito. Bem, a vida de Sansão, a história de Sansão, a história bíblica de Sansão está registrada nos capítulos 13 a 16 do livro dos Juízes. Estes são os capítulos nos quais o autor ou os autores do texto dos Juízes dedicaram à figura de Sansão. Sansão está situado num contexto pré-monárquico. O livro dos Juízes nos colocam diante de um contexto, de um momento histórico em que Israel está num período, diríamos, num período de transição política, num período em que Israel está se firmando ou afirmando uma certa soberania, uma certa autonomia, não apenas geográfica, lá em Canaã, mas também uma certa autonomia religiosa, uma certa autonomia política, uma certa autonomia econômica. É um Israel que ainda vive num contexto de muitas instabilidades. É um Israel que ainda não usufrui de sua soberania nacional e tudo aquilo que ela implica. É um Israel que sequer pode ser
considerado ainda um Estado. Esta condição de Estado, Israel vai conhecer praticamente por meio do advento da monarquia. Será a monarquia, sobretudo a monarquia davídica, que vai dar a Israel essa sua coesão política, essa sua coesão estatal, essa sua coesão geográfica e econômica. É, sobretudo, na monarquia davídica que Israel vai gozar de uma certa, diríamos hoje, uma certa soberania política. No período dos juízes, tudo ainda é bastante incerto, tudo ainda é bastante instável, e o povo padece por estas instabilidades, o povo padece as consequências destas instabilidades. O povo vive a iminência de um ataque de seus arqui-inimigos, daqueles que disputavam com Israel naquela região o domínio dos territórios ali existentes. Israel vive a iminência, portanto, das investidas de seus inimigos. Em se tratando de Sansão, o inimigo número 1 de Israel é o povo filisteu. Os filisteus são a grande ameaça de Israel neste contexto de instabilidade política, econômica, religiosa e geográfica. Os filisteus são a sua grande ameaça. E é nesse contexto em que a figura de Sansão irá florescer. É neste contexto de combates constantes entre hebreus e filisteus que Sansão, melhor dizendo, virá a este mundo. E ele virá a este mundo por meio de um casal. Ele, o pai, chamado Manoé. Ela, a mãe, o nome nós não conhecemos. O autor do livro dos Juízes não nos revelou o nome da mãe de Sansão. Conhecemos apenas o nome do pai, Manoé, mas não conhecemos o nome de sua mãe. Isto permanece, a sua identidade permanece ignorada e desconhecida por razões que nós já podemos divisar. Nós estamos abordando um texto, um episódio, uma história que se desdobra num contexto extremamente patriarcal, num contexto em que a mulher pouca importância tinha, em que o seu papel neste mundo era bastante delimitado e definido, num contexto em que a mulher pouco prestígio tinha. Ora, e aqui nós já estamos diante de um tema bastante sugestivo, porque embora, se contrastados o contexto histórico da esposa de Manoé, da mãe de Sansão com o nosso, certamente que as mudanças em relação à condição, ao papel que a mulher assume em nossos dias, são substanciais. As mudanças são visíveis, são patentes. Não significa dizer ainda que estamos no melhor dos mundos em se tratando aos direitos das mulheres, em se tratando ao respeito que lhes é devido, em se tratando da importância que elas possuem neste mundo e que as coloca no mesmo nível que os homens. Mas quantas injustiças ainda pesam sobre as mulheres, a começar pelos
salários. Ora, a mulher conquistou o seu espaço no mercado de trabalho, a mulher conquistou o seu espaço profissional, a mulher conquistou, de certo modo, sua autonomia econômica, mas financeira, mas sabemos que mesmo ocupando os mesmos cargos ocupados por homens, o salário das mulheres tende, o salário das mulheres tende a ser menor. Mesmo fazendo, desempenhando as mesmas funções, no geral elas ganham menos, no geral elas são menos remuneradas. Um dos ecos que ainda persistem, que ainda insistem em permanecer em nosso tempo, destes patriarcalismos, destes contextos machismos. Ora, o feminicídio está aí. O feminicídio aí se apresenta como um crime tipicamente de gênero, praticado contra a mulher. Outro eco execrável deste contexto ou destes contextos históricos patriarcais. A esposa de Manoé vive num contexto como este, vive num estado ou num período em que o seu papel é um papel renegado à importância ínfima. O seu espaço é o espaço do lar. A mulher não transcende o espaço geográfico do lar. O seu locus no mundo é delimitado. As suas funções são delimitadas. A ela cumpre apenas o papel de mãe, é aquela que procria, é aquela que dá à luz, é aquela que cuida da criança, é aquela que cuida do lar, dos afazeres domésticos, e é aquela que serve o homem com o seu corpo, com seus dotes sexuais. O papel da mulher é muito delimitado. O papel da mulher nesse contexto é muito definhado, é muito definido. O seu espaço é definido. É neste contexto em que em que a esposa de Manoé se encontra, e será ela, cujo nome não nos foi revelado, que o anjo do Senhor aparecerá. Onde? Em Saraá, onde o casal habitava. E Saraá, terra aqui pertencente ao povo hebreu, ficava numa planície. Estava geograficamente localizada numa planície, e numa planície que servia de divisão, de fronteira entre Israel e os filisteus. Saraá ficava numa posição fronteiriça. Um passo além de Saraá, um passo para além daquela planície, e o hebreu já estava em território filisteu. Um passo para cá do filisteu e ele já estaria em território hebreu. Saraá ficava nesta posição fronteiriça. A planície ou as planícies que ali havia serviam como esse divisor, esse ponto limítrofe entre os filisteus e os hebreus. Serviam de defesa para os hebreus, mas também de um passo apenas para a investida dos filisteus. Significa aqui dizer que este nosso casal, Manoé e sua esposa, vivem numa posição numa região extremamente perigosa, extremamente adversa. Eles sentem a iminência de um ataque filistino. Eles serão os primeiros judeus a tombarem em sua terra,
se esta for invadida pelos filisteus. Eles vivem perigos constantes e iminentes. Eles vivem na fronteira de sua segurança, na fronteira, no limite de sua estabilidade. E como se não pesasse, como se não bastassem estes riscos, estes perigos iminentes e constantes, como se não bastassem esses perigos geográficos, econômicos, políticos, enfim, este casal ainda vivia um drama pessoal. A esposa de Manoé, esta que receberá a visita do anjo do Senhor, a esposa de Manoé, diz-nos o texto, ela é estéril. A ela foi negada a fecundidade maternal. A ela foi negada a condição genética, provavelmente, de dar à luz. E vejam, aqui é bom considerarmos esta condição genética, esse estado de esterilidade no Antigo Testamento é atribuído à mulher e não ao homem. Quem é estéril é a mulher. Quem é infecunda é a mulher. Quem não pode gestar, quem tem limitações genéticas que as impede de ter filhos é a mulher. Os homens jamais. Outro aspecto deste patriarcalismo muito presente, sobretudo no Antigo Testamento, embora nós iremos encontrá-lo também no Novo Testamento. Ora, mais um eco aqui deste patriarcalismo. Entretanto, aqui devemos considerar que este patriarcalismo emerge de uma condição social, de uma estrutura social, de uma estrutura histórica. Este patriarcalismo decorre, se desenvolve a partir de condições históricas, sociológicas, que vão formando determinadas estruturas que submetem a mulher a estas condições, a estas situações vexatórias, a exemplo de ser ela sempre, na maioria das vezes, a culpada por um estado de infecundidade do casal, a culpada pelo fato do casal não poder ter filhos. Hoje nós sabemos que essas limitações genéticas, devido ao avanço da ciência, hoje nós sabemos que essas delimitações genéticas podem ser tanto masculinas quanto femininas. Nós sabemos disso, mas naquele contexto de pouco saber, aquele contexto no qual sequer a palavra ciência havia sido criada, havia sido inventada, quanto mais a linguagem científica, a área de conhecimento, ou as áreas de conhecimento científicas. Naquele contexto, a infecundidade recaía, as consequências da infecundidade recaíam sobre a mulher. E a esposa de Manoé carregava isso. Além destes riscos de fronteira, ela ainda padecia desta condição de infecundidade que pesava sobre ela de forma muito agressiva e violenta. Ora, a esterilidade
colocava a mulher quase que numa situação de marginalidade, colocava a mulher quase que numa situação de absoluto desdém e desprezo. A esposa de Manoé padecia a considerar, e aqui é bom abrirmos esses parênteses, a considerarmos o narrador do livro dos Juízes. Não podemos afirmar ao certo de quem era a origem desta infecundidade, de Manoé ou de sua esposa. Mas o que eu quero colocar aqui, é que esta mulher, Manoé, vivia à fronteira, vivia no limítrofe de todos esses perigos, de todas essas hostilidades, e como se não bastasse, ainda pesava sobre ela a condição de ser uma mulher estéril. Entretanto, essa sua condição vai tomar um outro rumo quando lhe aparece o anjo do Senhor e lhe diz que ela ficaria grávida. Ora, é quase que um padrão no texto bíblico. Quando o narrador apresenta uma mulher estéril, desta esterilidade vai nascer um filho. Desta condição vai nascer um filho. É quase que um padrão bíblico. Se apresenta uma mulher em estado de esterilidade, para logo na sequência este estado se desdobrar no nascimento de uma criança. Foi assim com Sara, será assim com Ana, e também com a esposa de Manoé. Desta sua esterilidade nascerá Sansão. Dessa sua condição de mulher infecunda, Deus trará à existência Sansão. Deus trará à vida um dos principais heróis de Israel. Deus trará à vida um dos principais juízes de Israel. É desta condição fronteiriça, é desta condição de esterilidade, são dessas condições extremamente adversas que Deus vai prover por um tempo aquele que livrará Israel de seus arqui-inimigos. É desta condição, é deste contexto, é desta situação política extremamente adversa. Saraá, e aqui é extremamente interessante porque Deus escolheu justamente um casal daquele extremo, como reconhecendo que quem sofre primeiramente a invasão do inimigo é justamente quem está na fronteira, é justamente quem está ali mais próximo do território de seus inimigos. E os palestinos na faixa de Gaza hoje que o digam, né? Que o digam. Olha, quem mais sofre é quem está nessa situação limítrofe, geograficamente de extremo, a iminência de um contato mais direto, bélico, agressivo com o inimigo. Como se não bastasse essa sua condição pessoal, esta condição individual da esposa de Manoé mostrava o quanto que, além dos dramas políticos, havia ainda os dramas conjugais, havia ainda o drama da mulher. Ora, e dramas aparentemente insolúveis, dramas aparentemente insuperáveis, mas é deste contexto que Deus começa a escrever os seus caminhos. É deste contexto que Deus começa a mudar, reverter o quadro da história. É neste contexto que Deus começa a dispor de seus infinitos recursos para assistir aos menos favorecidos, aos menos abastados em todos os aspectos. A graça de Deus
abunda e superabunda nestes contextos. Ora, foi assim com Manoé e sua esposa naquela condição, e tem sido assim ao longo do tempo. A história que o diga, e há de ser conosco, pois a importância de um texto como este, que nos coloca diante de uma mulher de uma mulher infértil, de uma mulher impossibilitada de dar à luz. A importância de um texto desse para a nossa reflexão é que para Deus não existem condições absolutas, não existem quadros, situações, contextos que não possam ser abruptamente invertidos, mudados. Não existem situações que não possam encontrar o seu inverso, o seu reverso, o seu giro substancial. Foi assim com a esposa de Manoé. Ela que estava numa situação extremamente frágil, vivendo este drama pessoal, vivendo este drama individual, além dos seus dramas políticos, econômicos, geográficos, vai receber a visita do anjo do Senhor, que lhe dirá: tu darás à luz a um menino. Tu darás à luz a um menino. Ora, é desta condição de esterilidade, é deste ventre seco, é deste ventre limitado que Deus começa. É a partir deste ventre limitado e seco que Deus começa a produzir vida, que Deus começa a produzir alegria, que Deus começa a produzir esperança. Portanto, este texto nos consola neste sentido, no sentido em que, por mais adversa que seja a nossa condição, aos olhos de Deus, na perspectiva de Deus, esta condição não é absoluta. Esta condição não é irreversível. Esta condição não é insuperável, contrapondo-se a todas as evidências possíveis, contrapondo-se a todos os discursos que aí estão. Não limitemos o nosso Deus, porque para ele não existem limites, para ele não existe quadro irreversível, para ele não existe contexto que não possa ser superado, que não possa ser revertido. Para Deus não há condições absolutizadas ou absolutas. Deus é capaz de mudar qualquer condição, qualquer situação. Mudou a condição daquela mulher, mudou a condição daquele casal, mudou a condição de seus patrícios naquele período, e mudou a condição e a situação de outras tantas vidas ao longo da história. Portanto, confiemos, nos consolemos e tenhamos fé neste Deus que é capaz de entrar novamente em nossa história e reverter o quadro da nossa existência, por mais adverso que ele seja. Creiamos sempre neste Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Não se esqueçam de deixar aí o joinha de vocês, se inscrever em nosso canal e compartilhar essas reflexões aqui com outras tantas pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês, e em breve voltaremos para continuarmos a ler, a entender e a abstrair das lições maravilhosas que Deus tem a nos ensinar por meio da figura de Sansão. Forte abraço e até breve, se Deus quiser.